Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores das principais seleções dos anos 90. Antes de começar, eu peço para que você siga a nova página do Enciclopédia Futebol no Instagram, principalmente para saber quando eu estiver lançando um novo vídeo aqui pro canal e também para outras curiosidades de futebol. O link da página tá no final da descrição aqui embaixo. Começando pela Alemanha, nós temos Lothar Matthaus, um dos maiores jogadores da história do país. Ele foi o capitão do tricampeonato mundial de 90 e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA no ano seguinte. O principal jogador da Argentina nos anos 90 ainda foi Diego Maradona. Além de ter liderado a seleção no vice-campeonato mundial na Copa da Itália, ele também participou do bom início da equipe na Copa de 94, antes de ser pego no exame antidoping. Um dos melhores goleiros do século passado foi Michel Predom. Em 94, ele fez uma grande Copa do Mundo e acabou entrando para a equipe ideal da competição. Ao todo, ele disputou 58 partidas com a camisa da seleção belga. A Bolívia viveu seu grande momento nos anos 90. A grande estrela da equipe era o meia Marco Etcheverry. Em 94, sob seu comando, a seleção se classificou novamente para uma Copa do Mundo após 44 anos de espera. O atacante Romário foi sem dúvidas o melhor jogador do Brasil nos anos 90. Ele foi decisivo em praticamente todas as partidas do Tetra em 94, o que acabou lhe rendendo o prêmio de melhor jogador da Copa. Além disso, no final daquele ano, Romário também seria eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Mais um jogador que se consagrou no Mundial de 94 foi o búlgaro Stoichkov. Considerado um dos melhores atacantes da sua geração, o jogador conseguiu levar sua modesta seleção até as semifinais daquele Mundial. Ele inclusive foi o artilheiro da competição com 6 gols marcados. O principal nome de Camarões foi o veterano Roger Milá. Em 94, aos 42 anos, ele simplesmente se tornou na época o jogador mais velho da história a disputar a Copa do Mundo. Como se não bastasse, o atacante ainda marcou um gol diante da Rússia, estabelecendo mais um recorde para sua carreira. No Chile, o melhor jogador foi Marcelo Salas. Além do sucesso que teve na Universidade do Chile no River Plate na Lazio, o atacante também brilhou na seleção. Na campanha do Mundial de 98, Salas marcou 10 gols nas eliminatórias e 4 gols na Copa do Mundo. O melhor jogador colombiano foi o habilidoso Carlos Valderrama. Ele participou das 3 Copas do Mundo nos anos 90. O meia também é recordista de jogos pela seleção. Foram 111 partidas disputadas. Na Coreia do Sul, o principal jogador foi o defensor Hong Myung-bo. Assim como Valderrama, ele também disputou as 3 Copas do Mundo dos anos 90. O zagueiro também foi o capitão da seleção na maioria das competições disputadas nesse período. A Croácia teve como grande estrela o meia Zvonimir Boban. O jogador foi capitão e camisa 10 da seleção na Eurocopa de 96 e na Copa do Mundo de 98. Nos anos 90, Boban também era um dos principais jogadores do Milan, clube que defendeu por 10 temporadas. O melhor jogador dinamarquês foi o craque Michael Laudrup. Foram mais de 100 partidas disputadas em 16 anos defendendo a seleção. Sua última partida como profissional foi contra o Brasil, nas quartas de final da Copa de 98. O destaque na Espanha foi Andoni Zubizarreta. Lendário goleiro do Barcelona, ele também teve uma longa trajetória na seleção. E apesar de não ter conquistado títulos com a Fúria, Zubizarreta foi titular em 4 edições de Copa do Mundo.
Pelos Estados Unidos, o principal nome foi Cláudio Reyna. Nos anos 90, ele defendeu a seleção em 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas e 1 Copa América. Foram 112 partidas disputadas pelo meia. A França contou com vários bons jogadores nos anos 90. O principal deles foi sem dúvida Zinedine Zidane. O craque foi o grande nome da final do Mundial de 98, quando anotou 2 gols diante do Brasil. No final daquele ano, ele também foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Apesar de ter se aposentado antes da metade da década, Marco van Basten ainda foi o principal jogador holandês. Isso porque ele disputou o Mundial de 90 e a Eurocopa de 92. Nesse último ano, inclusive, ele venceu mais um campeonato italiano com o Milan e ainda faturou a bola de ouro da revista France Football. Outro centroavante clássico dos anos 90 foi Alan Shearer. Conhecido por ser o maior goleador da história da Premier League, Shearer também defendeu a seleção inglesa em 3 Eurocopas e 1 Copa do Mundo. O atacante Ali Daei é o melhor jogador iraniano de todos os tempos. Ele detém o recorde de maior artilheiro na história por uma seleção nacional. Só com a camisa do Irã foram 149 jogos disputados e 109 gols marcados. Lenda do Manchester United, Roy Keane foi o principal jogador irlandês. Além das 56 partidas que disputou pela seleção, Roy Keane também esteve presente em 2 Copas do Mundo. Roberto Baggio foi o grande nome da Itália nos anos 90. Pela seleção, o meia ficou marcado pelas grandes atuações nas Copas de 90 e 94. E apesar de não ter conquistado o Mundial, Baggio é reconhecido por muitos como o melhor jogador italiano de todos os tempos. Na Iugoslávia, o melhor jogador foi Mihajlovic, presente em quase todas as competições que a seleção disputou nos anos 90. O defensor é lembrado especialmente pelos vários gols de falta que marcou ao longo da carreira. O Japão teve como principal jogador Hidetoshi Nakata, especialmente no final da década. Nessa época, Nakata atuou nos Jogos Olímpicos de 96 e na primeira Copa do Mundo disputada pela seleção japonesa em 98. Uma das principais seleções africanas dos anos 90 era Marrocos. O zagueiro Naibé foi sem dúvidas o grande destaque do país. Além de disputar 2 Copas do Mundo e 5 Copas Africanas das Nações, ele também fez história no Deportivo La Coruña, onde foi titular na conquista do Campeonato Espanhol no final da década. Um dos grandes personagens da história do México foi o goleiro Jorge Campos. Surpreendentemente, o jogador chegou a atuar muito bem como atacante no início da carreira, marcando mais de 30 gols oficiais. E apesar de ser considerado baixo para um goleiro, Campos fez muito sucesso na seleção, chegando a disputar 130 partidas e 3 edições de Copa do Mundo. O habilidoso JJ Okocha foi o grande jogador nigeriano. Além de disputar 3 Copas do Mundo, o meia ainda foi campeão da Copa Africana das Nações de 94 e medalhista de ouro nas Olimpíadas de 96. Pelo Paraguai, o destaque foi o goleiro Chilaver. Além dos 74 jogos que disputou pela seleção, ele também marcou 68 gols em toda a carreira. Nos anos 90, Chilaver também defendeu o Vélez Sarsfield por 10 temporadas, onde foi campeão argentino da Libertadores e do mundo. Portugal foi outra seleção que teve bons jogadores nos anos 90, e apesar de não ter disputado nenhuma das Copas naquele período, o país teve Luís Figo como grande estrela. O meia brilhou com as camisas do Sporting e do Barcelona, chegando a ser capitão da equipe catalã antes da polêmica transferência para o Real Madrid. O melhor jogador da República Tcheca foi Pavel Nedved. Com apenas 23 anos, ele foi titular e destaque no vice-campeonato da Eurocopa de 96. Ao todo, foram 98 jogos e 18 gols marcados com a seleção.
Um dos principais jogadores dos anos 90 foi o meia Jorge Hagi. Na década, o romeno chegou a atuar por Real Madrid e Barcelona, mas ficou marcado especialmente por participações em Copas do Mundo, onde brilhou nas edições de 94 e 98. O zagueiro Viktor Onopko foi o destaque na Rússia. Até o início de 2018, Onopko era o jogador com mais jogos disputados pela seleção. Ele defendeu a equipe em 109 partidas e em 2 edições de Copa do Mundo. Outro jogador que superou a marca de 100 partidas por uma seleção foi o sueco Henrik Larsson. Apesar de ter sucesso especialmente no início desse século, Larsson também se destacou pela seleção nos anos 90. Ele fez parte da equipe que conquistou a 3ª colocação no Mundial de 94. O meia Enzo Francescoli foi um dos grandes craques da seleção uruguaia. Ele foi o capitão da equipe no Mundial de 90 e ainda conquistou a Copa América de 95 em cima do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Eu também peço para que você assista um dos meus próximos vídeos de futebol. Um grande abraço e até a próxima!